Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Olha só onde eu estou. Pois é, amanhã a partir das 4 da tarde, expectativa de muita gente no Morumbi, torcida única. Pela última parcial divulgada pelo São Paulo, 32 mil ingressos vendidos. Lembrando que por conta da pandemia de coronavírus, apenas 70% da carga total liberada. O São Paulo que vai ter desfalques consideráveis e o São Paulo que vai ter possivelmente um rival estreando, o comandante português Vitor Pereira. E é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho e vai falar também sobre as prováveis escalações das duas equipes. Vamos lá. Pois é, vamos falar inicialmente dos desfalques e o São Paulo tem muitos. O Nicão continua em isolamento por conta da Covid-19, assim como o goleiro Jandrei. Aliás, o Jandrei não joga contra o Corinthians nem contra o Palmeiras. Olha, estão fora ainda o Igor Vinícius, lateral direito, o Diego Costa, que é zagueiro, e também o Alisson, que é atacante. Eles ainda estão em processo de recuperação física. Possivelmente podem voltar, e aí seria a primeira oportunidade do Rogério Ceni de acompanhar de perto o Luan atuando no campo, nessa volta dele ao São Paulo. O volante Luan já participou dos últimos treinos, assim como o meia Patrick, mas talvez eles não comecem o jogo contra o Corinthians. A provável escalação do time do São Paulo deve ter Thiago Volpi, a volta de Rafinha na lateral direita, Miranda, Arboleda, na lateral esquerda Léo ou Reinaldo, essa é a dúvida, Pablo Maia no meio campo, como primeiro volante, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara, e lá na frente 3 atacantes, Rigoni, Caleri e Marquinhos. Essa é uma expectativa. O Corinthians praticamente com força máxima. O treinador português Vitor Pereira pode fazer a sua estreia. O Corinthians deve ter Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Lucas Piton no lugar do Fábio Santos. Aliás, o Piton jogou também contra o Red Bull Bragantino. Duqueiroz, Paulinho, Renato Augusto e Juliano, William e Roger Guedes. São duas equipes que jogam para frente. É do jeito que o São Paulo gosta. O São Paulo tem dificuldade contra times que jogam retraídos, contra times que jogam de maneira ofensiva. O São Paulo se dá bem. É a visão do Rogério Ceni, mais campo para trabalhar, não é um time veloz, mas é um time de ataque bastante rápido. As duas equipes estão em situação muito parecida. As duas equipes sustentam 5 jogos de invencibilidade, com 4 vitórias e 1 empate. É uma campanha muito parecida neste começo de temporada, mas é claro que a temporada é muito longa para as duas equipes. Tem uma questão que é o seguinte: por que o Rogério Ceni é Brasil nos clássicos aqui em São Paulo? Vai ser Brasil contra o Corinthians e vai ser também no meio da próxima semana contra o Palmeiras. Porque o Rogério Ceni é o único treinador brasileiro entre os grandes aqui de São Paulo. A gente pode pegar o Abel Ferreira, que já está fazendo história no Palmeiras, tem o Fabián Bustos, o argentino, que assumiu recentemente o Santos, e agora o Vitor Pereira, que tem essa expectativa de estreia contra o São Paulo, jogando aqui no Morumbi. O que é que o Rogério Ceni acha de tanto treinador estrangeiro no futebol brasileiro? Ele, entre os grandes aqui de São Paulo, o único brasileiro nato. Diz aí, Rogério. Eu lamento, acho que tem ótimos treinadores no Brasil, mas também cada clube, logicamente, faz a contratação, o mercado é livre, tanto de ir e vir. Um dia nós também vamos poder, quem sabe, ocupar um mercado estrangeiro novamente. Eu acho que é um movimento de mercado natural, a vinda dos estrangeiros, e por mais que, claro que a gente queira, né, tem amigos e ótimos treinadores que eu conheço que poderiam exercer essa função em outros grandes clubes, infelizmente vai ser necessário esse momento, essa onda de treinadores de fora vir, até que o fracasso exista também e volte-se a pensar nos treinadores daqui do Brasil. Porque quando vai vir tantos treinadores assim, alguns também vão fracassar, como é natural no futebol. Equipes mais fortes se sobressaem, equipes que não têm um poder aquisitivo tão grande ou não vivem um momento tão bom, tendem a fracassar. E quando você tem vários treinadores nessas funções, também vai ser deixado em aberto o fracasso de alguns. E aí o mercado vai voltar. Já teve a época dos treinadores jovens, teve a volta dos treinadores mais velhos, teve agora o mercado sendo aberto para estrangeiros. E faz parte do mercado, a gente tem que encarar dessa maneira. Não foi uma crítica, claro, ao Vitor Pereira. É claro que é uma tendência no futebol brasileiro, várias equipes com treinadores estrangeiros, mas esse é o ponto de vista do Rogério.
Bom, eu gostaria da sua opinião sobre essas prováveis escalações aí, esses desfalques do São Paulo e essa opinião do Rogério Ceni em relação aos treinadores estrangeiros. O que a gente sabe é que vai ser um duelo pegado. Mais de 32 mil ingressos foram vendidos com antecipação para o Morumbi. Torcida única, clássicos aqui em São Paulo, e a expectativa é de um grande jogo. Deixa aí a sua opinião, até de repente seu palpite sobre esse jogão no Campeonato Paulista de 2022. Lembrando que o Rogério Ceni vem de uma sequência muito positiva contra os grandes rivais aqui do estado. Desde que ele voltou em outubro, ele venceu o Corinthians e o Palmeiras no Campeonato Brasileiro e venceu o Santos no atual Campeonato Paulista. Será que consegue a quarta vitória? Se conseguir, entrará para a história como o único treinador nesse começo de trabalho, vencendo 4 clássicos consecutivos contra os grandes rivais. Tá bom, pessoal? A gente fica por aqui. Até a próxima. Valeu, tchau.